Olá, sejam bem-vindos a Cantanhede. Estou só a acabar de carregar aqui um jogo no Spectrum. Era um dos que eu jogava nos anos 80 e nós estamos no Museu Lourdes EX, que eu vos vou dar a conhecer já de seguida. O Museu Lourdes EX é um projeto único a nível mundial. Foi inaugurado em 2020 e resulta de uma parceria da Associação Geração Spectrum com o município de Cantanhede. É um projeto premiado que homenageia os primeiros computadores na casa de tantos portugueses, tantos espanhóis e muitos outros povos pelo mundo. Na prática, pessoas que tiveram o primeiro contacto com estes computadores e com os videojogos, fruto do trabalho do britânico Sir Clive Sinclair, que infelizmente faleceu em 2021, e que era um visionário e claramente um dos inventores mais prolíficos da sua geração. O Museu Lourdes EX homenageia todo este fenómeno, com base no maior acervo conhecido, conforme reconhecido por elementos da família Sinclair, ou mesmo a colaboração muito ativa de ex-colaboradores da própria Timex Portugal. Este dinamismo já nos levou longe. Temos diversas colaborações na área de cinema e de televisão, como por exemplo o documentário sobre a Timex que já foi lançado com a RTP e uma minissérie que está para estrear. Somos um museu vivo, verdadeiramente do século XXI. Criativos, irreverentes, saímos de portas muitas vezes porque não acreditamos em ficar aqui à espera das pessoas a quem queremos contar esta história. Se temos uma história tão impressionante, temos de ser capazes de a levar até às novas gerações, mostrar-lhes onde a tecnologia começou quando chegou a nossas casas e até onde nos pode levar. E os videojogos têm esta capacidade de nos fazer sonhar, divertindo, e muitas vezes em família, pai com filho, avô com neto. E sabiam que a indústria dos videojogos é maior do que a indústria do cinema e da música combinadas? É impressionante. E muitas pessoas vão ter carreiras à volta de todas estas áreas e para isso, nada como conhecer o passado para conseguirem projetar o seu futuro. Estamos em 1986 e numa altura em que o futuro da Timex era incerto, fruto também das dificuldades da Sinclair, que acabaria por ser vendida à Amstrad por falta de liquidez. Numa espécie de canto do cisne, surge uma oportunidade de desenvolver e vender uma tecnologia de rede de computadores escolares para os caminhos de ferro chineses, que queriam patrocinar a sua adoção e tinham nessa altura 10 milhões de funcionários. A Timex, com a ajuda de um engenheiro inglês ex-Sinclair, desenvolve a tecnologia e num curto espaço de tempo vai apresentá-la à China, e chega a receber uma ordem de compra de vários milhões de escudos. Estamos numa era pré-internet, ainda no tempo das cassetes mais do que das disquetes. E esta rede portuguesa, que podia ter até 25 computadores numa sala de aula, podia ter revolucionado tudo. Infelizmente o negócio não foi concluído. Utilizava partes de tecnologia da Sinclair, que a Amstrad, que comprou a Sinclair, não autorizou que fossem utilizadas para esse fim. E assim, esta história perdeu-se nas brumas do tempo. Estaria perdida para sempre. Ou será que não? O destino fatídico desta tecnologia poderia estar traçado. Não fora a garra de um conjunto de pessoas apaixonadas que se entusiasmaram e uniram porque ouviram um testemunho de ex-colaboradores da Timex que vieram a um evento do museu onde se celebraram os 40 anos dos EX Spectrum e onde tudo mudou. Uma dessas pessoas que se juntou à equipa de voluntários do museu foi o Hugo Pinto. O museu vive muito à custa desta capacidade de motivar e envolver pessoas altamente especializadas que se unem para um bem comum. Neste caso, a preservação da história da computação do nosso país. Algo que acreditamos ser a responsabilidade da nossa geração. De alguma forma, o mérito do museu tem sido de unir esta comunidade para objetivos que à partida podem parecer impossíveis. Mas nada é impossível quando o ser humano o quer realmente. Fruto da vontade comum e sob a liderança do Hugo, que hoje é o responsável pela preservação de hardware no Museu Lourdes EX, ao longo de 2 anos de intenso trabalho foram-se juntando as peças necessárias para montar o puzzle. O objetivo era simples, recuperar um dos projetos perdidos da Timex Portugal. Recuperar de forma fidedigna um dos mais emblemáticos projetos que não viu a luz do dia por tão pouco. E não menos importante, mostrar, surpreender e agradecer aos verdadeiros heróis desta história, os criadores originais da tecnologia, porque as homenagens fazem-se em vida. Estavam por isso lançadas as bases para um dos mais relevantes projetos de preservação tecnológica no nosso país. Não sabíamos se iríamos ser bem-sucedidos, mas tínhamos de tentar. Não podíamos não sair da nossa zona de conforto. Em boa hora, se juntou ao Hugo a Paula Silva, especialista em eletrónica, e o João Encarnado, um dos maiores estudiosos da computação da Timex no nosso país. Mas o arranque de tudo começou ainda com o Álvaro Lopes, outro dos colaboradores do museu, que já tinha feito alguns projetos de preservação de tecnologia da Timex para a nossa equipa.
Tudo começou com o acesso a este objeto aqui. Um computador Timex, mas que era estranhamente mais alto do que o normal. O motivo? Tinha duas placas lá dentro, em vez de uma, mas desconhecíamos para que é que serviam. Uma delas era a placa normal do computador, a outra, a placa Tenet, que fomos investigar a fundo. Sem documentação técnica, mas munidos de muita vontade, passinho a passinho, recuperaram-se ao longo de 2 anos os vários componentes que fazem esta tecnologia funcionar. Reconstruiu-se de forma imaculada o esquema e as placas de circuito impresso. Preservaram-se as ROMs, que são os componentes que têm o código que foi feito nos anos 80 e que faz todo o sistema funcionar, são a alma do computador. E o mais difícil, fez-se a engenharia reversa para compreender o funcionamento destes 2 componentes que se chamam PAL, em que era preciso inferir as fórmulas matemáticas que os fazem funcionar. E não tínhamos qualquer informação para nos ajudar nesse processo. Tentaram-se diversas técnicas e o que é certo é que conseguimos chegar lá. Depois, com a ajuda dos ex-colaboradores da Timex, que se entusiasmaram com toda esta nossa vontade e com muita sorte à mistura, porque a sorte é essencial nestas coisas, chegámos ao ponto de conseguir encontrar as disquetes de demonstração do sistema. E essas eram essenciais para conseguir demonstrar o mesmo de uma ponta à outra. E lancei um pedido de ajuda a dizer, se alguém tiver alguma coisa que diga Tenet lá em casa, lembrem-se de nós e tal, e não sei o quê. O Rui Viótico chega com uma caixa de disquetes no próprio dia, que ele trazia estilo no bolso e diz, vejam lá se isto vos diz alguma coisa. Epá, e a pessoa abre a caixa de disquetes e os primeiros 2 disquetes dizem Tenet. Tenet A1, Tenet A2. Resultados, olhámos para aquilo, fomos nesse dia a correr para Lisboa, o João Encarnado pegou aquilo na drive mágica que ele lá tinha na altura, abriu as disquetes e estes disquetes tinham efetivamente código do Tenet, código que correria na máquina do professor, e em que aí sim começámos a pensar, se calhar vamos ter de conseguir fazer o sistema completo. Este trabalho foi feito como forma de agradecimento aos engenheiros da Timex para os homenagear e dizer obrigado. Mas, de uma forma egoísta, foi também feito para nós próprios, do museu ou da comunidade, das pessoas que já gostam do fenómeno do espectro e querem saber mais sobre tudo isto. Mas, verdadeiramente, foi feito para as novas gerações, aquelas que já não vivem sem computadores nos bolsos e que têm aqui uma oportunidade excelente para perceber uma das fases mais importantes da entrada da tecnologia nas nossas vidas, nas nossas casas. Estou sentado em cima de um Sinclair C5, um veículo elétrico de 1985, que mostra como Clive Sinclair estava anos à frente do seu tempo e algo que hoje aceitamos como normal e que já não vai desaparecer, veículos elétricos, era um sonho já muito antigo no caso dele. Acreditamos por isso que todo este trabalho do Tenet é um alerta para a importância da preservação da história da tecnologia, neste caso em Portugal. Uma oportunidade para aprofundar tudo isto e, claro, enquanto portugueses, é também um motivo de enorme orgulho pelo espírito empreendedor que foi demonstrado nesta época no nosso país. Os resultados e impacto deste projeto são recentes, mas estão bem à vista. Em agosto de 2024 chamou-se ao museu a antiga equipa de engenharia da Timex, bem como o engenheiro inglês David Carwin e diversos outros amigos a quem se apresentou o sistema Tenet em total funcionamento. Toda a sessão foi alvo de filmagem e daí nasceu um mini documentário de 30 minutos feito pela nossa equipa, que é já o vídeo mais visto do museu no YouTube, com vários milhares de visualizações. O vídeo encontra-se legendado em inglês, com vista à sua internacionalização, até porque há fãs de Spectrum um bocadinho por todo o mundo. Esta é também uma ferramenta educativa que queremos explorar para colaborar com escolas, universidades e instituições culturais pelo mundo fora. Quanto à opção pelo YouTube, prendeu-se com o enorme crescimento que esta plataforma está a ter novamente, sendo até uma das plataformas de mídia que mais voltou a crescer, mesmo comparando com algumas das conhecidas plataformas de streaming. O dia da apresentação do Tenet fica para a história. Por um lado, permitiu-nos encerrar este objetivo de ter novamente o sistema funcional. Por outro lado, abre-nos as portas aos novos desenvolvimentos que o museu pretende dinamizar à volta deste projeto, fazendo novas versões e até, quem sabe, ligando este sistema à internet, por exemplo. Este projeto já foi, entretanto, apresentado em diversos locais. Um deles, a Lisboa Games Week, um evento que só por si reúne cerca de 50 mil pessoas, maioritariamente jovens e com gosto por videojogos. No dia do documentário, um dos engenheiros confidenciava-nos que a nossa probabilidade de sucesso era inferior a 10%. Eu diria, bastava-nos 1% para termos tentado. Quando o homem sonha, a obra nasce. Obrigado a todos os que tornaram isto possível.